Agora a gente vai preparar essa parte de trás aqui da mochila, tá? Eu vou colocar o regulador, vou posicionar na parte de trás as alças e vou colocar o vivo, esse vivo de acabamento. Depois disso a gente já vai então colocar o bolso e fazer a montagem da mochila. Como que eu faço, tá? Aquele pedacinho de 7 por 14 eu vou dobrar ao meio e vou passar uma costurinha aqui com pé de máquina do lado avesso. Aí essa parte eu vou desvirar. Eu posso pegar aqui, eu uso uma pinça para me ajudar, daí eu coloco um pouquinho aqui para dentro e aí eu seguro com a pinça e vou empurrando o resto, ó, e consigo desvirar direitinho. Aí aqui eu só vou passar para ele ficar com a costura assentadinha aqui, ó. Vou botar a costura para lateral e vou passar essa parte. Ela passadinha, assentadinha a costura aqui. Eu vou colocar esse regulador. Eu uso esse porque eu compro ele em quantidade para fazer as bolsas, né? Então eu uso ele, mas tem um outro que é de encaixar, que é para mochila mesmo, também pode usar aquele. Eu coloco aqui na parte, tem uma emenda nele, se for usar esse, eu coloco na parte de cima, que é pra ele ficar assim, ó. Tá? Depois vai a parte de regular embaixo. Eu vou só colocar, trazer até o meio, daí eu dobro aqui de novo, mais ou menos na metade aqui, deixo uma sobrinha aqui embaixo, ó, pra poder passar a costura, meio longe ali do metal. Vou dobrar assim, ó, e vou posicionar na beiradinha da alça, centralizado, dessa forma aqui, ó. E a costura que eu vou passar aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura, ó, eu faço uma costura reta aqui em cima, e essa costura eu reforço, dou um retrocesso e volto de novo. Desço, venho por aqui embaixo. Aqui eu dou retrocesso de novo, volto, subo. Aí quando eu chego aqui de novo no cantinho, eu desço com ela em diagonal até aqui embaixo. Eu volto de novo por aqui, subo com ela aqui até o outro cantinho e aqui eu dou retrocesso de novo, para essa costura ficar bem reforçada, porque aqui vai aguentar o peso da mochila, né? Então, para reforçar bem. Por isso que eu faço ele dobrado e fica até meio grossinho, assim, com bastante tecido, mas é que é para isso aqui não rasgar com o peso, né, da mochila. Claro que às vezes o infantil não vai carregar tanto peso, mas às vezes sendo para escolinha mesmo, que a mamãe coloca, que as mães colocam bastante coisa, né, para criança passar o dia na escolinha, às vezes é melhor que seja bem reforçado. Prontinho. Agora eu vou posicionar na parte de trás do corpo da mochila. Como eu faço agora? Eu vou achar o meio dessa peça. Dobro aqui. Acho o meio dela. Dou um piquezinho. Acho o meio. E aí eu vou posicionar essas duas alças, uma de cada lado aqui da parte central. Se quiser colocar bem juntinha, eu acho que ela fica um pouco melhor, um pouco mais separadinha, tá? Ela não vai seguir a volta do molde, mas isso aqui depois de costurado a gente ajusta,
tá? Só ela tem que ficar centralizada. Aqui eu vou prender com uma costura. Alfinetar para não sair do lugar que eu posicionei. E aqui a parte de baixo, a mesma coisa, eu vou pegar a alcinha e vou posicionar daqui da borda bem de baixo, uns 2 dedos pra cima, no que termina a curva aqui, ó. Tem uma curvinha, no que termina a curva eu já posiciono essa alça. E aqui do outro lado, eu só alinho com essa aqui e a mesma coisa, ó. Vou posicionar ali no que termina a curva e deixar ela alinhadinho aqui com a outra. Eu vou passar só as costuras de segurança para prender tudo no lugar e aí eu vou recortar essa sobra que fica aqui pra cima e vou colocar ao vivo. Aqui eu posso usar um ponto bem largo, tá? Só pra segurar mesmo, não tem problema. Daí eu ajusto aqui, né, deixo arredondadinho seguindo o molde, eu vou manter alfinetado até a hora que eu costurar, então a lateral aqui, essa parte eu só vou colocar ao vivo, eu vou colocar nas duas, tá? Agora eu vou colocar ao vivo aqui, como é que eu faço? Eu uso o viés, como eu vou usar esse cordão fininho aqui, eu não vou nem abrir o vivo, eu vou usar ele dobrado mesmo, tá? Eu dobro a primeira pontinha, sim. Daí eu encaixo o vivo aqui no meio, vou deixar uma ponta sobrando depois para fazer o acabamento, e dobro, tá? E deixo ele encaixadinho ali. Eu vou posicionar essa parte aqui já tá marcado o centro, tá? Então eu posiciono para ficar o acabamento do vivo bem no meio aqui da parte de baixo da mochila. Seguro aqui. E vou começar um pouco mais pra frente, porque eu preciso deixar aqui sem costurar, pra depois encaixar a ponta aqui de novo pra dar o acabamento. Então, eu vou começar mais pra frente aqui a costura. Eu vou fazer essa costura com pé de zíper. Pra ela ficar bem pertinho... Oh, coloquei o mesmo pezinho de novo. Pra ela ficar bem pertinho do cordão, né? Pra dar um acabamento melhor. Eu vou encaixar aqui na máquina. Sempre empurrando o cordão bem pra cima, pra não passar a costura por cima dele. E começa. Aqui pode ser o ponto mais largo também. E aí eu vou acomodando, colocando na beirada e fazendo toda a volta. Aqui na curva, então, eu acomodo bem. Como eu tô usando um viés, ele se acomoda bem na curva. Se for usar tecido, corta enviesado para ele se acomodar também. E se for usar o vivo plástico, eu não uso o vivo plástico porque aqui onde eu moro eu não encontro. Então eu não compro em quantidade pela internet porque eu nunca sei as cores que eu vou precisar e isso me dificulta, né, para comprar assim em quantidade pela internet. Então eu uso assim, com cordão, com viés, para dar o acabamento. E aí eu faço toda a volta. Agora eu vou costurar toda a volta. E aí quando chegar lá para dar o acabamento eu mostro em detalhe de novo. E vou fazer isso nas duas partes.
Aqui, agora, para terminar, eu vou mostrar nessa parte de trás, porque na parte da frente eu fui até o final, me esqueci de gravar. Mas olha, eu venho então costurando, normal, né? E quando eu encontrar aqui a outra parte, eu vou cortar esse pedaço que passe um pouquinho aqui para eu poder encaixar ali dentro. Ó, por isso que essa parte aqui tem que estar descosturada, porque eu vou encaixar um viés aqui, esse que eu venho costurando dentro do outro que tá com a dobrinha ali, e vou acomodar o cordão, tanto que vem de lá quanto aquela sobrinha que eu te deixei aqui, que se cruzem ali dentro, e aí eu dou o acabamento, ó. Daí eu venho costurando aqui por cima e venho, dou um retrocesso aqui passando, tá? Pra ele ficar bem acabadinho. Não quero deixar a mão na frente. Ó, daí eu vou passar aí onde tá o arremate, vou passar em cima dos dois cordões e vou seguir um pouco mais pra frente pra dar o retrocesso. Aí ele fica assim, só cortar o excesso aqui e tá pronto a colocação do vivo. Agora eu vou pegar a parte lateral, do jeito que a gente deixou, sem forro, sem bolso, nada. Eu vou virar ela do avesso. E eu vou testar, vou marcar o meio aqui. Aqui, vou marcar o meio. E aqui também, aqui já tinha marcado, mas como eu coloquei o vivo, ela não fica aparente, eu vou marcar de novo. Ó, essa parte menor, eu só tenho que tomar esse cuidado, a parte menor é que eu vou costurar na parte da frente da mochila, então eu marquei na parte errada. Tem que marcar dos dois lados, né, porque na parte de trás vai ser o mesmo processo, mas eu só tenho que tomar o cuidado de marcar, costurar a parte menor na frente da mochila. Vou encontrar aqui o meio com o meio. E eu vou, nesse momento, só conferir se tá certo o tamanho. Porque se não tiver certo, eu vou ajustar o que precisa para depois ainda colocar o bolso. Antes de colocar o forro e terminar aqui a montagem. Então, eu vou segurando toda a volta. Eu sempre faço isso, tanto na mochila, quanto nas bolsas, maternidade, porque pode dar, né, qualquer diferença, porque é uma peça artesanal. Então, só a gente cortar ali, costurar, isso pode dar diferença de milímetros em cada pedaço, e quando vê no final já não fica a mesma medida certinha. Então, eu sempre faço isso, tá? Quando eu comecei a fazer as bolsas, eu não fazia, aí eu já ia costurar direto. Porque daí eu pegava a medida que passavam nos projetos e já ia costurar direto. Só que aí eu sempre tinha problema de que eu tinha que desmanchar toda a costura e fazer os ajustes. Então eu já faço direto o ajuste antes de colocar o forro, enfim, nessa etapa aqui, que já me garante que vai ficar tudo certinho. Ó, aqui ela ficou assim, ó. Ela tem uma sobrinha ali. Só que essa sobrinha, ela se acomoda. Então, nesse caso aqui, deu certinho, ó. Não preciso fazer ajuste nenhum. Ela ficou toda certinha na volta. Então, eu já vou colocar os bolsos. Daí, eu tiro aqui. Se ficar alguma sobra aqui, vocês vão ver se é meio centímetro, se é 1 centímetro. Desmancha aqui na lateral, corta aqui na parte do fundo que precisa ajustar, costura de novo e aí já vai para esse processo que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou marcar daqui da costura, deixa eu confirmar, mas acho que é 16 centímetros. Deixa eu pegar aqui no molde. Vou marcar daqui da costura para baixo 16 centímetros.
Como é que eu faço, tá? Eu uso a espátula, a mesma que eu usei pra fazer o quilt. E eu vou posicionar minha régua aqui em cima da costura, 16 centímetros em cima da costura e vou marcar aqui embaixo. Pode marcar com giz, pode marcar com caneta que apaga, eu gosto de fazer o friso, depois não tem problema, tá? Dos dois lados, 16 centímetros. Eu vou posicionar nessa marcação que eu fiz o bolso. Eu gosto de deixar a parte de fora assim, então eu coloco essa parte aqui pra dentro, mas isso é de gosto, tá? Se quiser deixar essa parte pra fora, eu coloco essa aqui pra fora. Então eu vou colocar essa que eu deixo pro lado de fora pra baixo, vou posicionar aqui em cima do risco que eu fiz, da marcação que eu fiz, e vou passar uma costura aqui com pé de máquina. Eu vou passar uma costura com pé de máquina e passar um zigue-zague, tá? Pra não ficar desfiando o bolso por dentro. Mesma coisa do outro lado agora. Pego o bolso, coloco a parte que eu quero que fique pra fora, pra baixo e posiciono em cima da marcação que eu fiz. Depois que eu costurar esse aqui, tá? A gente vai fazer tudo junto lá na máquina, eu vou virar. E vou pegar a parte do fundo, do forro pro fundo, e vou costurar desse lado, frente com frente. Então, eu pego a parte lisa, coloco aqui e passo também uma costura com pé de máquina de cada lado. É isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui agora eu vou passar a costura de pé de máquina e um zigue-zague, eu uso o mais largo que eu tenho na máquina para segurar essa parte do bolso. O papel que ainda tava com pé, que eu coloquei eu vivo. Agora o zigue-zague. Aí agora eu vou cortar essas felpinhas aqui, vou deixar tudo alinhadinho e ele fica assim, ó, uma costura reta e um zigue-zague, até pro bolso ficar mais reforçado também e para não ficar desfiando o tecido aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de costurar os bolsos, eu vou virar do avesso. Nessa parte de cima eu vou posicionar o forro frente com frente e vou passar a costura com pé de máquina aqui em cima, tá? Nessa parte eu já uso a linha de baixo na cor do forro, porque a gente vai fazer uma costura de reforço que vai ficar aparente, então eu uso a linha de baixo na cor do forro e a linha de cima na cor do tecido principal.
Aí eu puxo aqui pra baixo. Acomodo. Tá? Vai ficar assim, ó. Com a costura embutida, não vai ficar nada. Eu vou passar uma costura de reforço aqui. Tá? Eu passo uma costura com meio centímetro, jogo a agulha toda pra direita. E aí eu passo uma costura com meio centímetro. Puxo bem o forro aqui. E vou passar essa costura de reforço. Ela passa em cima, né, da dobra ali, daquele excesso que fica pra dentro, em cima desse lapelinho aqui também. Então ela dá uma reforçada boa na mochila, tá? Fica bem... Eu faço isso também nas bolsas. As bolsas é mais peso, né? Porque é a mãe que carrega. Essa aqui pode ser que não tenha tanto peso, mas sempre é bom, né, deixar tudo reforçado, porque a gente nunca sabe o uso que vai ser feito da peça. Então as duas laterais costuradas. Eu agora vou passar uma costura também toda a volta. Aqui na parte de cima não, porque ela já tá com a costura de segurança, o forro já tá preso. Eu vou passar na parte de baixo para prender o forro também. Como que eu faço essa costura? Eu faço o ponto mais largo, começo aqui um pouco antes da costura lateral, porque agora aqui eu vou puxar o bolso até aqui em cima, ó. Vou puxar o bolso e vou puxar ele o máximo que eu conseguir até aqui em cima, deixar ele bem esticadinho. Daí eu vou costurar tudo junto, bem na beiradinha, né? Que depois a costura de acabamento vai cobrir. Mas eu vou passar essa costura toda essa lateral. E fica tudo junto na hora de prender lá no corpo pra fazer a costura pra fechar, fica muito mais fácil, né? Aqui também puxo o bolso, estico ele até aqui em cima, deixo ele bem esticadinho e venho com a costura prendendo tudo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, para prender essa parte tá pronta e a gente já vai então fazer o fechamento da mochila. Agora então eu vou pegar o forro que já estava cortadinho no molde e vou posicionar em cima aqui da parte, né, do corpo, as duas partes. Vou posicionar ele bem certinho aqui e vou segurar e vou só passar uma costura na volta para prender ele no lugar. Tá? Como eu tô usando bagum, eu deixei para colocar ele no final, assim, para evitar de estar passando costura em cima dele, porque como a gente faz várias costuras aqui, né, para ele não rasgar. Então eu deixo só no final essa costurinha aqui para evitar de estar passando costura. Se for tecido, quiser colocar antes, não tem problema. Mas se for usar o bagum, também aconselho que faça assim. Passar com ponto largo, porque é só para segurar, pode ser a costura bem na beiradinha também. Forro colocado no lugar. Vou pegar a parte da lateral, vou encaixar aqui, vou prender também no lugar. Não dá pra poder prender, porque aqui sentada não vai dar certo.
A dica que eu dou é sempre observar na parte de dentro se os bolsos ficaram os dois na mesma altura, se não teve algum que veio um pouco mais para baixo, o outro ficou mais para cima, observar isso, mesmo que esteja centralizado aqui em cima. É artesanato, né? Então eu gosto sempre de conferir tudo antes para ver se fica certinho mesmo, né? Se não, ajusta, daí vai arrumando. Mas eu dou essa dica de conferir porque às vezes acontece de um bolso ficar mais para baixo, mesmo a gente tendo centralizado, eu não sei porquê. E aí eu vou vir aqui com essa parte, então, para costurar. Vou colocar o pé de zíper de novo, porque como tá com o acabamento com o vivo aqui também, é bom usar o pé de zíper para o vivo não ficar empurrando a costura e não ficar o acabamento ruim. O que eu vou fazer agora? Eu já vou passar essa primeira costura com o viés junto, tá? Quem quiser fazer primeiro a costura e depois colocar o viés, dá pra ser também, tá? Quem quiser pegar, só encaixar aqui, fazer primeiro a costura toda a volta e depois colocar o viés, dá pra fazer. Eu já vou fazer colocando o viés. Eu vou abrir o viés aqui, tá? Vou posicionar ele, fazer uma dobrinha. Eu faço também com ponto largo essa costura, porque como eu vou fazer ela duas vezes depois na hora de virar o viés, então ela já fica reforçada, né? E aí eu vou fazendo a volta, vou costurando, vou posicionando aqui as duas partes, uma em cima da outra, e já vou posicionando o viés também e vou costurando toda a volta. Ó, eu coloco assim. Vou posicionando e vou costurando. E vou fazer isso toda a volta até que chegue do outro lado, tá? Nas curvas eu vou com cuidado aqui, faço seguro, eu sempre vou mais devagar, né? Pra ficar uma peça bem montada, bem acabada. Eu tenho muita preocupação com o acabamento das minhas peças, então quando é assim, costura de finalização, eu sempre faço mais devagar para não dar problema, assim, não ficar com acabamento ruim. E eu vou fazer toda a volta, e quando chegar aqui de novo, daí eu mostro como é que ficou, como é que passa ali por cima e faz o acabamento, e aí vou virar o viés pra fechar, tá? A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado e a mochila vai ficar pronta. Então aqui eu tô chegando no final, aqui onde eu comecei, e aí eu corto o viés que passe um pouco, ó. Ele vai passar um pouco, trago então aqui por cima e termino a minha costura. Quando chegar aqui no final, dou um retrocesso. E aí tiro, ó. Daí ele ficou passando ali um pouco, porque agora eu vou virar esse aqui pra prender do outro lado, ó. Virar toda a volta. Agora eu vou só ajustar aqui as pontinhas e vou virar pra dentro. E vou passar a costura toda a volta. Pode segurar o viés assim, ó, já deixar ele todo preso. Eu vou costurando e vou virando, mas quem achar mais prático pode virando ele já segurando no lugar pra ficar mais fácil, né? Eu vou vir aqui no inicinho aqui, vou dar um retrocesso. E aí vou costurando, aqui onde está as duas partes, acomodo direitinho ali, passa a costura.
E vou fazendo isso toda a volta. Puxo a parte de baixo aqui, ó, pra não costurar, tá? Vou acomodando e vou passando a costura daí do outro lado. E aí o acabamento de dentro é isso, aí tá pronto. Acomoda e vem costurando. Ó, aí aqui na curva a mesma coisa, puxa, vai acomodando, tá? Pra não passar a costura por cima. Mesma coisa, vou fazer toda a volta aqui e já mostro. Ó, pronto, já tá com viés. Esse é o acabamento que fica por dentro, tá? Do outro lado eu vou fazer o mesmo processo, só que eu tenho que tomar o cuidado de deixar o zíper aberto, porque senão depois eu não tenho como desvirar a peça. Então eu abro o zíper, prendo a lateral, faço o mesmo processo com viés. Tá, então os dois viés, né, pregados já no lugar, por dentro ela já tá, né, com o acabamento pronto. Daí é só desvirar com calma, né, sempre desvirar, porque por mais que ela seja uma peça grande, ela fica bem estruturada por causa da parte que tem TNT. E tomar cuidado com que tem ainda os alfinetes aqui, né, que a gente colocou para pegar, segurar as alças. E por causa do bagum também ela fica bem estruturada, né, então devagar assim, vai empurrando aqui os cantos. Assentar. Olha que ela fica com o acabamento do vivo, fica bem bonitinho o acabamento, ó. Ah, eu sou meio boba com essas coisas. Ó, só empurrando, ela já se ajeita. Parte da frente também, ó. E tá pronta a nossa mochila. Então ela fica aqui. Aí, ó, os bolsinhos, tudo certinho, o bolso da frente. Aqui também, ó, bolsinho. E a parte de trás a gente só vai pegar, então, pra ficar com as alças aqui reguláveis. A gente encaixa na parte de cima e volta pela parte de baixo. E ela fica, daí regula, né, o tamanho que precisar pra criança. Desse tamanho que eu deixei, dá bem pra criança até as primeiras séries, né, então, mas se quiser deixar essa alça maior, só aumentar um pouquinho ali na medida. E tá pronta a nossa mochilinha. Essa, deixa eu ver aqui. Ó, dois elefantinhos, elas combinando. Então, essa mochila infantil, ela é uma peça que dá para vender todo ano, porque sempre tem mãe precisando deixar filho em escolinha. Às vezes a mãe retorna da licença maternidade, ou às vezes arruma um emprego e precisa colocar o filho numa escolinha. Então tem procura o ano todo de mochila infantil, assim, para a escolinha principalmente. Para a escola não, porque na escola realmente a procura é sempre na volta às aulas. Mas para a escolinha tem procura o ano todo, tá? Fazendo aqui com o personagem que a pessoa escolhe, coloca o nome do bebê aqui, sempre vai ter pedido. Espero que vocês façam, vendam muitas e que seja sucesso para vocês.